Olá pessoal, bem-vindo à videoaula número 2 sobre o tópico de simetria molecular. Nessa aula nós vamos focar nos elementos de simetria de planos de simetria e no centro de inversão. Tá? Então, como eu disse na primeira videoaula, o elemento de simetria é um operador que vai atuar sobre algum objeto. Tá? E no caso do plano de simetria, o plano de espelhamento ou espelho, tem todas essas nomenclaturas, tá? É um elemento que fixa duas das componentes e troca o sinal dessa terceira componente em relação a esse plano de simetria, tá? Então, o operador, no caso aqui, se for no plano XY, né, um plano localizado sobre o plano XY, ele mantém as coordenadas desse objeto, desse átomo, dessa ligação química nesse plano intactas e troca o eixo Z pelo seu negativo. Tá? Então, se tem alguma coisa no eixo Z para cima, na mesma altura ela vai para baixo e mantém as outras duas componentes. Se for no plano XZ, é a mesma coisa, só que só troco o Y, e no YZ troco o eixo X. Tá? Então eu trouxe aqui um plano cartesiano com alguns vetores. O plano Z é o que está saindo para fora da projeção, tá bom? E se a gente pegar nesse primeiro conjunto de vetores e fizer o plano XZ, o que vai acontecer? O plano XZ, aqui nesse operador, eu vou omitir o eixo Z, tá bom? Mas nesse caso vai ficar fixo as coordenadas no eixo x e vai trocar o eixo y pelo seu negativo. Então, pessoal, eu trouxe aqui agora para vocês dois planos cartesianos no eixo xy. O z está saindo para fora, o eixo z está saindo para fora do plano do nosso computador, da nossa tela, tá? E eu também trouxe um conjunto de vetores para vocês verem a transformação que é feita. Tá? Se a gente aplica o plano YZ, que vai estar aqui no eixo em cima do eixo Y, porque o Z está para fora, né? A gente vai manter as coordenadas Y dos vetores, vai trocar o X. Tá? Como não tem componente na coordenada Z, fica igual, não tem por que eu trabalhar com ela. Tá? Então, aplicando isso, o que vai acontecer? Vejam, esse vetor vermelho veio parar no seu oposto aqui em relação ao eixo x, então mantive o eixo y e troquei o eixo x, o amarelo a mesma coisa e o roxo a mesma coisa. Então fiz um espelhamento para o outro lado, tá? Veja, se a gente colocar um espelho aqui, uma imagem chega na outra, tá? Por isso que chama plano de espelhamento ou espelho, tá bom? Ou plano de simetria também, porque o elemento é bidimensional, tá? Não é igual o eixo de rotação, que é unidimensional, tá? Agora, fazendo a mesma coisa aqui no eixo X, tá? Então, nós temos aqui um plano XZ. Manteremos a coordenada X e trocaremos a coordenada Z, tá? Se a gente faz isso, o que vai acontecer? O amarelo fica na sua posição, o amarelo ficou na posição e o roxinho trocou de posição com o vermelho. A gente pode fazer esses planos de espelhamento também para as figuras. Como, por exemplo, para uma figura bidimensional, a gente pode, está aqui, a gente pode fazer um plano aqui, um plano aqui, um plano aqui, saindo para fora dessa figura, tá? E aí vai espelhar. No caso aqui, se a gente pegar esse primeiro plano de espelhamento, que coincide com o eixo de rotação de 180 graus, tá? A gente vai trocar o 3 com o 2 e vai manter o 1, tá bom? Nesse outro caso aqui, ó, também coincide com o eixo de 180 graus, trocaremos o 2 com 1 e manteremos o 3. E assim por diante. No quadrado, a mesma coisa, nós teremos 4 planos de simetria diferentes, também coincidentes com o eixo C2, tá? E numa figura que tem 5 pontas, como uma estrela, ela seria equivalente ao pentágono, porque ela tem 5 pontas, 5 vértices, né? É uma figura regular, então nós podemos fazer 5 planos aqui de espelhamento, tá bom? Que seria coincidente também com
eixos C2 dessa figura, tá? E como que a gente denomina esses planos de simetria? Bem, são 4 denominações, tá? Ou é um plano, simplesmente, só sigma, tá? Mas, se ele estiver relacionado com algum eixo de rotação, nós temos que colocar uma denominação a mais para ele, que seria V, H ou D, tá bom? Se esse plano estiver paralelo ou, no caso, contiver o eixo de rotação de maior ordem, passando por ele, tá bom? A gente vai falar que é sigma V. Se ele cortar o eixo de rotação fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, se o plano for perpendicular ao eixo de rotação de maior ordem da figura, a gente vai falar que é um sigma H, tá? E agora, se ele não satisfazer as outras duas condições, ou fizer um ângulo diferente de 0 ou de 90 graus, tá? A gente chama de sigma D. Se não tem plano de simetria, se não tem eixo de rotação nenhum, a gente fala simplesmente de sigma, tá bom? Como é o caso aqui da água, tá bom? A água tem o eixo de rotação C2, tá? E nós temos um plano passando bem aqui, ó, tá bom? Em cima dos dois hidrogênios, qual que está representado ali. Tanto é que fica um par de elétrons, coloquei aqui pequenininho para fora e outro aqui para trás, tá bom? Um para frente, outro para trás desse plano. E o eixo de rotação C2 está aqui, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Esses dois pares de elétrons trocam de posição, mas não faz diferença para a gente, tá? E os dois hidrogênios ficam na mesma posição, porque o plano está passando por cima deles, tá bom? Quem fica em cima do plano não muda as suas coordenadas, tá? Na outra possibilidade é eu passar agora por cima desses dois planos, desses dois pares de elétrons não ligantes e em cima do oxigênio, tá? Nesse caso, se eu passar um plano por aqui, este hidrogênio trocará de posição com esse, tá? E eu chamei de sigma V porque o C2 está aqui, né? E o plano de rotação está contido nele, tá bom? Ó, o eixo de rotação está contido nos planos, tá bom? Nos dois planos. Então, os dois são sigma V. No caso do CO2, que é um caso assim, uma molécula, uma coisa linear, né? Eu posso passar um plano aqui, tá bom? Nesse caso, eu vou ter um sigma H, porque o eixo C infinito está passando por aqui. E aí o carbono que está aqui no centro fica na posição e esses dois oxigênios trocam de posição entre si, tá? Qual outra forma que eu posso fazer isso? Eu posso passar um plano, por exemplo, por aqui, ó, cortando o CO2 pela metade, que é a próxima situação. Nesse caso, os três elementos, os três átomos ficam iguais, na mesma posição, não muda porque eles estão todos em cima do plano de simetria, tá bom? Posso fazer um plano aqui enviesado, cortando nessa diagonal, em qualquer outra posição aqui. Então, eu posso escolher qualquer ângulo aqui em torno desse eixo C infinito. E todos eles vão ser sigma V, tá bom? No caso do cloreto de tionila, que é essa molécula aqui que a gente viu lá atrás, que o cloreto de tionila não tem nenhum eixo de rotação, posso rotacionar aqui, que é verdinho, né? Se eu fizer rotação assim, fica diferente. Se eu fizer qualquer rotação assim, também fica diferente. Então, ele não tem eixo de rotação, tá? Só voltando ali então, né? O CO2 possui um sigma H infinito, sigma V, qualquer que seja o ângulo. E o cloreto de tionila, ele só tem um sigma, né? Que passa por aqui, em cima do oxigênio e do enxofre, tá? E aí esse cloro da frente, depois que aplica o elemento de simetria, vai lá para trás. O da frente vai lá para trás, o de trás vai lá para frente, tá? Como não tem nenhum eixo de rotação, apenas sigma, tá? A amônia, ela tem em cima do C3 dela os planos de simetria. Opa. Então eu posso, deixa eu pegar o melhor ângulo aqui, passar por aqui,
né? Passar por aqui, cortando com esse hidrogênio aqui de trás, ou então cortar com o daqui da frente, tá? Que é o que eu estou desenhando ali para vocês. E aí acontece essa inversão aí. O hidrogênio que está em cima do plano de simetria não muda de posição, enquanto os outros dois trocam de posição entre si, tá? Então a amônia tem 3 sigma V, porque o C3 está passando por aqui, né? Eu estou cortando em cima dele, tá? Então é um sigma V. O hexafluorenxofre, o SF6, ele tem essa geometria tetraédrica. Vou chegar um pouquinho mais para trás. Tetraédrica não, octaédrica, tá? Então eu posso pegar um plano de simetria aqui, tá bom? Pegando esses 4 átomos de flúor, que eles vão ficar todos eles na mesma posição. Só vou trocar os 2 átomos de flúor da posição superior, tá? Outra situação é eu pegar aqui, ó, passando por esses 4 aqui que estão na vertical, tá? Porque é um octaedro perfeito, tá? Então é irregular, então não, todas as ligações são iguais. Então eu posso pegar os 4 daqui ou os 4 daqui, que é equivalente a pegar os 4 de cá também, tá bom? Esses daqui ou esses 4 aqui, tá? E aí quem vai trocar? Vão ser esses dois, tá? Outra possibilidade é pegar apenas 2 deles, tá bom? No caso aqui eu posso pegar o de cima, o de baixo e o enxofre do meio e dividir esses dois aqui, ó, tá bom? Um plano que vai ter este aqui para frente e esse aqui para trás, esse plano, tá? E aí, no caso, vão trocar de posição os 4 átomos de enxofre. Bem, se a gente for ver agora qual seria a nomenclatura desses átomos, tem que ver os eixos de rotação. Se a gente for ver aqui, ó, essa molécula tem o eixo de rotação C4, que acontece aqui em cima, tá? Então, se eu olhar ele de frente, né, ele tem, eu posso ver um quadrado ali, ó. Agora sim, um quadrado. Então, eu posso rodar de 90 graus, mais 90 e mais 90, tá? Então, em cada eixo desse daqui, ó, flúor, enxofre, flúor, flúor, enxofre, flúor, flúor, enxofre, flúor, eu posso ter um eixo C4. Tem o eixo de rotação de 180 graus aqui também, tá? Em cima desse eixo. E tem o eixo de 180 graus também aqui, ó, que eu posso rodar aqui de 180 graus, ó. Se eu rodar de 180 graus, fica igual, tá? Então vamos ver qual que é a situação de cada um desses 3 planos. Bem, o primeiro ele ficou perpendicular ao eixo C4, tá? Que é o de maior ordem do octaedro. Então, σH. Esse daqui, ó, ele também é um σH, tá? Porque ele ficou perpendicular a outro C4, tá? Que esse caso aqui pega, eu peguei esse, agora eu peguei esse, mas aqui tem o eixo C4 também, são 3 eixos C4, também é um σH. Já esse daqui, ó, o C4 tá aqui, tá? Tem um C2, opa, tem um C4 aqui, tem um C2 aqui, tá bom? Meu C2 não faz nenhuma diferença, tá? Tem um C2 aqui também, mas não, de novo não faz diferença, só importa o C4, tá bom? E o C4 tá aqui no meio, tá bom? Então ele é considerado um sigma V, tá? Então são 3 sigmas H, tá bom? Cortando cada um dos 3 eixos C4 e são 6 sigmas V, tá bom? No caso do metano, que é tetraédrico, né? No caso do metano, que é tetraédrico, nós temos o plano de simetria que passa, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar. Isso. Pega esses dois, pega cada par de átomos de hidrogênio. Então, tem um plano que passa aqui, em cima desses dois, e corta esses dois aqui, um para frente, um para trás, tá bom? Tem outro aqui, e vai ter outro aqui, e outro aqui, tá bom? Então, nós temos quatro planos aqui. Ele seria sigma V, só que em relação a esse daqui, ó, ele é sigma V. Mas em relação a esse, se esse plano está passando por aqui,
Opa, esse plano está passando por aqui, em relação a esse sigma, esse C3 aqui, esse C3 aqui, que cada vértice tem um eixo C3, que é o de maior ordem, né? Então tem um C3 aqui, um C3 aqui. Então, nesse caso, eles seriam considerados um sigma D, que o ângulo ele é diferente de 0 e de 90, tá bom? Como cada plano ele faz um ângulo diferente, é considerado sigma D, tá bom? Depois aqui nós temos essa molécula que é um composto, um complexo de coordenação, né? Um composto de coordenação organometálico, que tem carbono ligado diretamente ao metal, tá? No caso aqui é o cromo, ele está ligado no benzeno, como se fosse um sanduíche. Tem um anel aromático em cima, né? Um benzeno em cima, um benzeno embaixo, o átomo de cromo no meio, ligado a todo esse benzeno, tá? Então, esse benzeno, a gente pode pegar um plano que passa em cima do cromo e divide o cromo pela metade, em cima dele vai ter um fenil e na mesma distância para baixo vai ter outro grupo fenil, outro benzeno, tá? E aí, esse seria um sigma H, porque ele está perpendicular ao eixo C6, tá bom? Se a gente fizer para essa molécula aqui quais são os eixos dela, tá bom? A gente pode ver que passando pelo meio do anel aromático de cima, pelo cromo e pelo anel aromático de baixo, a gente pode rodar de 60 graus ali, tá bom? Seguindo as rotações possíveis para o benzeno, tá? Então, tem o eixo C6 ali, que é o de maior ordem, e embaixo dele vai ter embaixo dele não, perpendicular a ele vai ter esse plano, tá? E existem outros 6 planos passando por cima do cromo, e aí eles seguem os eixos C2, tá bom? Que a gente viu para o benzeno. Então, a cada par de átomos de carbono opostos, tá bom? Nós vamos ter um plano de simetria, tá? Ou então passando no meio das ligações opostas dos átomos de carbono também vai ter outro plano ali, tá? E nos dois casos seriam sigma V, porque eles vão estar paralelos ao C6, ou seja, o C6 passa em cima desse plano, tá bom? Então, se a gente for analisar aqui, ó, no caso o sigma H, né, os carbonos numerados, eles trocam de posição em relação ao plano, né, e vão lá para baixo, tá? Que é o que aconteceu aqui. E os numerados de baixo vão lá para cima, tá? Agora, aqui, o que acontece? Esse plano troca quem está do lado de cá vai passar para o lado de lá. E do lado de lá vai passar para o lado de cá. Tá? Então, um vai ocupar a posição do 4, o 3 vai ocupar a posição do 2 e vice-versa. Aqui embaixo, o 7 ocupa a posição do 10, o 8 a posição do 9 e vice-versa. Nesse caso aqui, ó, é um plano que está passando em cima do carbono 1, do carbono 4, do cromo, do carbono 7 e do carbono 10, tá? E aí, nesse caso, vai trocar o 1 e o 4, o 7 e o 10 ficam na mesma posição, o 2 que está lá atrás vai passar aqui para frente, o 3 vem aqui para frente também, o 8 e o 9 que estavam para frente vão lá para trás, tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem desenhar essa figura tridimensionalmente para tentar fazer isso. E aí vem um macetinho, né? Primeira coisa é que toda molécula plana vai ter um plano de simetria, um plano de espelhamento que passa em cima dos seus átomos, tá? Então, no caso do benzeno, aqui eu omiti os átomos de hidrogênio, mas eles obviamente estão no plano do carbono, tá? Então, aqui nós temos os carbonos ali e, inclusive, eu acrescentei para vocês verem as ligações duplas, né? Que elas viriam a partir desses orbitais P puros aqui, né? Da combinação deles, tá? Por isso que o anel aromático, o benzeno, ele é regular, né? Essas ligações aqui, elas são todos os orbitais são P puros que se combinam e formam essa rede de ligações duplas ali que a gente pode desenhar alternando, né? E aí, como esse plano está perpendicular ao eixo C6 do benzeno, ele é um sigma H, tá bom? Já uma molécula ali, ó, nós temos o 1,3,5 trifluorbenzeno, tá bom?
Essa molécula, ela tem alguns elementos de simetria. Não é igual ao benzeno que tem o C6. Quando ela acrescenta esses átomos de flúor, já muda a simetria um pouquinho. Mas ali ela é plana, então, passando pelos átomos de carbono e pelos átomos de flúor, nós temos um plano, tá? Essa molécula ela tem eixos de rotação do tipo C2 e C3. O C3 fica perpendicular ao plano, que esses átomos de flúor estão separados de 120 graus, tá? Então, como tem um C3, que é o de maior ordem, perpendicular a esse plano, então é um σH, tá? Já quando a gente acrescenta um átomo de cloro, por exemplo, nessa molécula, no caso de cima, nós vamos continuar tendo o plano ali, passando por todos esses átomos, mas agora a gente perde esse C3. Na perpendicular a esse plano, já não tem mais nenhum eixo de rotação possível, só tem eixo de rotação do tipo C2, que passa pelo flúor e pelo cloro, tá? E esse eixo de rotação ele vai estar contido nesse plano, então por isso é um sigma V, tá bom? E nesse caso aqui de uma molécula bem menos simétrica, mas que também é plana, tá? Nós vamos ter então apenas um plano de espelhamento, né? Um plano de simetria e nenhum eixo de rotação possível. Então é apenas um sigma, tá bom? Então aí, cuidado com a denominação, porque vai depender dos eixos de rotação da sua molécula. Bem, passando agora para o próximo elemento de simetria, no caso aqui é a inversão. A inversão ela é um ponto único, tá bom? Então nós tivemos as rotações, que eram eixos, tá bom? Tivemos os planos, que são elementos bidimensionais, e agora nós temos o centro de inversão, que é um único ponto, tá bom? Então temos que procurar um único ponto da nosso objeto, da nossa molécula, do nosso íon, do nosso complexo, que vai trocar todos os pontos em relação a trocar todas as componentes x, y, z pelo seu oposto, tá bom? Em relação a esse ponto, tá bom? Então, a matriz de operação a matriz, ela parece com a matriz da identidade, que seria tudo 1, né? Só que aí é tudo negativo, porque a gente vai trocar um quadrante pelo outro, como eu vou apresentar aqui para vocês nessa figura do lado aqui, com aqueles mesmos 3 vetores, tá bom? Se a gente colocar o centro de inversão no ponto 0, 0, que é no centro ali onde o eixo x corta o eixo y, na hora que a gente fizer a inversão, veja o que vai acontecer. O vetor vermelho que ocupava o segundo quadrante vai passar para o terceiro, tá bom? E com o mesmo comprimento. O roxinho que ocupava o quarto quadrante vai passar lá para o segundo, tá bom? E o amarelinho que ele simplesmente tinha só componente em relação ao eixo x, ele vai continuar em cima do eixo x, só que agora na direção oposta, tá bom? E a inversão é dada pela letra I. Então a gente vai ter que procurar um único ponto da nossa molécula que a gente consiga ver um padrão em que, se a gente colocar um ponto ali, do outro lado, em relação a um objeto e esse ponto de inversão, do outro lado vai ter um átomo ou uma ligação que seja correspondente, tá? Um pouquinho confuso, mas eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Vamos pegar aqui um triângulo, vamos ver se ele tem inversão. Como que a gente procura inversão? Geralmente é no centro das moléculas, tá bom? Ou no centro dos objetos. Então, se a gente traçar as 3 medianas ali passando pelos vértices, a gente vai encontrar o ponto central do triângulo. Aquele ponto ali, ó, ele é equidistante dos 3 vértices e das 3 medianas ao mesmo tempo, tá? Se a gente tentar aplicar a inversão ali, veja o que acontece. O vértice oposto a esse de inversão, quer dizer, esse vértice aqui, ó, ele vai ser projetado e vai vir para cá, tá bom? Vou trocar as componentes em relação a esse centro. Então, ele vai ter este comprimento para cima, eu vou ter que criar essa quina com o mesmo comprimento para baixo, que é essa daqui. Esse triângulo, essa ponta que estava aqui nessa distância, eu vou ter que projetar ela nessa distância. Tá? Se eu fizer isso com todas as posições do triângulo, eu acabo tendo um triângulo que está de cabeça para baixo. Tá?
e não é indistinguível da primeira posição. Eu consigo perceber que esse é diferente desse. Tá? Então a inversão não é um elemento de simetria para o triângulo. Quando ele pegar para o quadrado aqui agora, vamos pegar de novo o ponto central dele ali, né? Se a gente aplicar a inversão, o que vai acontecer? O lado 1, ele vai ser projetado, passando em cima dessa reta aqui, para o outro lado, chegando aqui em cima do 3. E o 4 em cima do 2. Esse lado vai virar para esse lado e esse para cima. Esse que está na direita vai virar para a esquerda. Esse que está na esquerda vai vir para a direita para a esquerda. Tá bom? E aí a gente acaba tendo um quadrado que é a exceção dos números, que são só guias para a gente, né? Um quadrado que não é diferente do quadrado de origem. Então, para o quadrado, elas são indistinguíveis, tá bom? Essas duas figuras. Então, a inversão é sim um elemento de simetria para o quadrado. Para o objeto de 5 lados, a gente tenta fazer a mesma coisa, a gente acaba tendo uma situação parecida com o triângulo. Tá? Não é uma inversão. A inversão não é um elemento de simetria para elementos de 5 lados, 5 pontas, tá bom? Então a gente começa a ver um padrão aí. Quando tem números pares associados a molécula, ao objeto, tendem a indicar a presença de inversão, tá bom? Então, por exemplo, o benzeno, que tem 6 átomos de carbono planos, tá bom? Então ele tem inversão, tá? O ciclobutano, que tem 4 átomos, e por aí vai, tá bom? Então, por exemplo, o benzeno aqui, como eu falei para vocês, ele tem inversão, né, que acontece ali. Se a gente aplica inversão no benzeno, o 1 vem parar no 4, o 3 sai daqui vem parar aqui, e o 2 que sai daqui vem parar aqui, tá vendo? Todo mundo está com a mesma distância dele para o ponto central, em cima dessa reta que foi criada por esses dois pontos, tem que ter na mesma distância do outro lado do centro de inversão um equivalente. Tá bom? No caso aqui, o átomo de carbono aqui a essa distância, nessa distância aqui tem outro átomo de carbono. Tá? De novo, os números aqui são só guias para a gente. Tá? Os números não fazem parte da molécula. Tá? Estou analisando só a molécula em si. Pro SF6, em cima do átomo de enxofre, nós temos o centro de inversão, tá? Então, se eu aplicar a inversão aqui, ó, o flúor 1, que está a essa distância do enxofre, ele inverte e vem parar aqui embaixo, na posição do átomo 4, e o 4 invertido vai parar lá na posição do 1. Tá? O 5 e o 2 trocam de posição, e o 3 e o 6, tá bom? Porque a reta do enxofre para o flúor 3, ela continua lá para trás, tá bom? Então, a gente até agora já viu que o SF6 tem a identidade, como todos os objetos, tem sem diversão, 3C4, 4C3, 6C2, e aqui para esse complexo de cromo, nós podemos fazer também a inversão. A inversão, de novo, vai estar no ponto central, que seria, no caso aqui, o átomo de cromo. Tá? Então, do cromo até o carbono 4, por exemplo, eu traço uma reta aqui, e nessa distância, só que continuando na reta, eu tenho que ter aqui onde está o carbono 7, e realmente tem, tá bom? O 8 está para frente, então eu faço uma reta do 8, do carbono 8 aqui até o cromo, e do cromo, agora essa reta para frente, ela continua para trás, e vai chegar lá no 3, e assim por diante, tá bom? Então, aplicando sem diversão, acontece essa troca. 1 com 10, 4 com 7, o 8 vai para lá atrás, estava para frente, vai para lá atrás, o 9 está para frente, vai para lá atrás, tá? Aqui tem um pequeno errinho, tá? Aqui é 9 e aqui é 8, tá? E aqui o 3 e aqui o 2, ok? E aí vocês podem tentar fazer e tem que achar esses elementos de simetria aqui para esse complexo. A identidade, a inversão, C6, C2, sigma H e os sigmas V, tá bom? E aí, aqui está a resposta, aonde que estão passando esses eixos aí, tá? Para vocês tentarem fazer depois. Aí tem uma dica. Se você tem um eixo de rotação par e um plano perpendicular, ou seja,
Não precisa ser o sigma H, tá? Pode ser um sigma V também, tá? Desde que perpendicular a ele tenha um eixo rotação par, tá? Se você consegue achar a interseção entre esses dois, nós vamos ter o sem diversão justamente nesse ponto, tá? Então, se você consegue encontrar satisfazer essas duas condições, você consegue achar o sem diversão, tá? Só que se você não tem esse plano ou esse eixo de rotação perpendicular em relação ao outro, não significa que não tem inversão, tá? No caso aqui, eu trouxe o ciclo hexano de novo, tá? Com a formação cadeira, e ele tem sim centro de inversão, apesar de não ter um sigma H, né, para a gente poder falar que tem alguma coisa perpendicular a ele, tá? Mas ele vai ter os sigmas V e os eixos C2. Se vocês tentarem fazer o sigma V e o C2, como eu vou pegar aqui para vocês, ó, ele vai ter sigmas V, tá bom? Vocês podem parar o vídeo e agora tentar achar os sigmas V dessa molécula, tá? Bem, o sigma V ele passa por aqui, ó. Por exemplo, pega este carbono 1 e o carbono 4, tá bom? Deixa eu colocar ali igual está desenhado. O carbono 1 e o carbono 4, tá bom? E nós temos um eixo C2 que pega essa daqui e essa daqui, por exemplo. Então, a interseção entre esse eixo C2 e esse plano aqui, ó, vai dar um sem de inversão bem aqui no meio da nossa molécula, tá bom? Que é o que está desenhado ali, tá? Então, o que que acontece? Nós temos aqui sem diversão. Então, esse hidrogênio vermelho está para cima. E aí eu vou projetar ele, se ele está para cima, nessa reta, ele vai ter que ser gerado, ele vai ter que se colocar lá, agora na parte de trás, tá bom? Seguindo essa reta entre esse hidrogênio e esse centro de inversão. A mesma coisa acontece, por exemplo, com esse hidrogênio aqui. Ó. Esse hidrogênio, do carbono 1, ele está para frente. Tá bom? Se a gente olhar a molécula de cima, né? Ele está para frente. Se eu fizer uma reta até o centro de inversão, na distância continuada aqui, agora para trás, eu tenho que ter um hidrogênio. Começou na frente, para cima, né, do plano, até chegar aqui no ponto. É uma reta que está descendo e ela tem que continuar aqui embaixo. E assim por diante. Tá? Aqui, é só para notar, aqui eu desenhei os triângulos diferentes para poder ter como guia dos hidrogênios, mas lembrando que os hidrogênios são distinguíveis entre si, tá? Não tem por que a gente distinguir o hidrogênio do outro, tá? São todos átomos de hidrogênio iguais. Aqui eu trouxe outro complexo de outro organometálico, né? É um átomo de ferro fazendo um sanduíche com dois ciclopentadienos, né? Que seriam esses anéis aromáticos de 5 membros, que são planos. E aí ele tem três conformações possíveis. A primeira delas seria essa daqui que eu desenhei, que é com os átomos de os anéis de 5 membros, eles estão alternados entre si. Então, onde tem uma quina do de cima, nós não temos quina no de baixo. Onde tem quina no de baixo, não tem quina no de cima. Eles podem estar eclipsados, como eu desenho aqui, tá? Eles estão totalmente eclipsados. Então, as quinas se igualam, tá bom? E elas podem estar, assim, torcidos, tá bom? Simplesmente um ângulo qualquer. Aqui, a quina, ela está no meio da ligação carbono-carbono da de baixo. E esse daqui, esta quina, ela não encontra o meio da ligação e nem encontra o outra quina, tá bom? Tá um ângulo estranho aí. Se a gente desenha eles vistos de cima, seria mais ou menos assim que estaria acontecendo, tá? Então, o primeiro aqui, a quina está no meio da ligação do de baixo, tá bom? E o de baixo no meio da ligação do de cima. Esses dois aqui estão totalmente eclipsados, tá? Um coincide com o outro, esse aqui está com um ângulo estranho, tá bom? Se a gente tenta aplicar
a inversão, e a inversão vai ser aplicada no átomo de ferro, na posição do átomo de ferro, veja o que acontece. Esse daqui, a quina que está para cima, ela vai parar para baixo. Então, já vimos que não dá muito certo, tá? Esse daqui, ó, se a gente tentar aplicar, vai acontecer a mesma coisa. O que está lá embaixo, que está com a quina para cima, ele vem para a parte, ó, esse daqui de baixo, que está com a quina apontando para cima, para a direção para cima aqui, ele vem para o plano de cima agora, tá? Só que com a quina apontando para baixo, tá? Então, essas duas figuras, elas são distinguíveis entre si. E essas duas aqui também. Então, a inversão não funciona para esses dois complexos aqui. Mas para esse daqui funciona direitinho, porque essa quina ela tem que passar pelo centro de inversão e encontrar o seu oposto lá embaixo. E encontra, né? Esta quina passa pelo centro de inversão e tem que encontrar com o seu oposto aqui em cima. E encontra. Então, se a gente aplica o centro de inversão, aqui tem outro errinho, esse 1 e esse 6 vem parar aqui, ó. 1 e 6 vem parar aqui, tá? Mas a figura que vai ser gerada, ela vai ser igual à figura de cima. Então, elas são indistinguíveis entre si. Então, esse átomo de ferro tem sim tem sim um plano, e aí ele tem um eixo de rotação de de C5 aqui, né, de 72 graus, e o plano sigma h aqui, tá? E ele encontra, nesse encontro, que não é a condição falada anteriormente, ele encontra um sem diversão ali, tá? Se vocês tentarem fazer para esse composto, vocês vão ver que tem sim um eixo de rotação de 180 graus que passa aqui no sigma H e tem sigmas V's aqui, que aí nesse encontro dos dois, vocês vão encontrar a interseção e coincidir com esse centro de inversão. Vocês podem tentar fazer isso como exercício, tá? Bem, nesse caso aqui já é uma situação que não tem nem plano de simetria, não tem plano nenhum, e também não tem nenhum eixo de rotação possível nessa molécula. E ela tem esse centro de inversão. O centro de inversão encontra no ponto central. No ponto central aqui no caso é o centro da ligação carbono-carbono. Tá? Se a gente aplica a inversão, então esse átomo de cloro que está a essa distância do centro de inversão, no seu oposto do outro lado tem que ter um átomo de cloro. E tem. O hidrogênio está para frente, ele tem uma reta que vai para o centro de inversão, ela continua para trás. Tá? E ela encontra o átomo de hidrogênio ali. O bromo está para trás até essa reta, ele vai ter que encontrar então um átomo para frente, um átomo de bromo aqui na parte de cima, e encontra. Tá? Se a gente for desenhar, ela vista lateralmente daqui, né? Esses três átomos ficam para frente, esses três átomos ficam para trás na visão que eu estou desenhando. E aqui dá para vocês verem direitinho, ó, o ponto central está aqui, né? No meio da ligação carbono-carbono, e sempre opostos a ele, nós temos um átomo equivalente, bromo com bromo, cloro com cloro, hidrogênio com hidrogênio. Então, se a gente aplicar a inversão, eles trocam de posição, né? Quem está lá atrás ocupa a posição de quem está aqui na frente e vice-versa. Então, a inversão acontece aqui. Vocês podem tentar achar eixo de rotação aí que vocês não vão encontrar nenhum. Nem planos de simetria. Tá bom? Outro exemplo seria esse ciclobutano aí também, que ele está substituído por cloros e átomos de bromo. No centro dele, na posição central, que não precisa coincidir com nenhum átomo, né? Esses aqui são dois casos assim. A gente pode aplicar a inversão e chegar numa situação em que os átomos de carbono aqui, né, de novo, tem os números como guia, tá? Mas os átomos eles trocam de lugar entre si, tá bom? Então é isso. Então aí vimos mais dois elementos de simetria, tá? Os exercícios agora não estão ao final, os exercícios foram propostos ao longo da explicação. E nós nos vemos na próxima videoaula em que a gente vai continuar falando sobre outros elementos de simetria, tá bom? Até mais!